Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Direito Internacional Público. Tema da aula de hoje, o que vamos trabalhar nessa aula. Essa aula está dividida em dois momentos diferentes. No primeiro momento, o nosso objetivo vai ser estudar aquele conteúdo que eu encaminhei para vocês na semana passada no material de apoio, que se refere à entrada em vigor dos tratados. Então, nesse primeiro momento, eu peço que vocês peguem esse material de apoio que foi encaminhado semana passada, peguem também a Convenção de Viena para que a gente possa fazer a leitura em conjunto em relação a esse conteúdo. Esse conteúdo ele é bem tranquilo em relação ao que a gente vem estudando, por isso que eu optei em deixar ele bem sistematizado na forma escrita, né, que eu penso que pela leitura tanto da convenção e pelos apontamentos breves que eu fiz, vocês conseguem compreender o conteúdo, mas para não deixar em branco, eu acho que seria, né, bacana que a gente fizesse a leitura em conjunto, até para caso surja alguma dúvida. E no segundo momento, então, a gente vai iniciar um conteúdo novo, mas dentro dessa questão ainda dos tratados. E o conteúdo novo é sobre a inconstitucionalidade dos tratados. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Retomar a questão da semana passada, que ficou como leitura, sobre a entrada em vigor dos tratados, e iniciar o conteúdo novo que se refere à inconstitucionalidade dos tratados, para que na próxima semana, quando vocês já tiverem me encaminhado o trabalho, que deverá ser feito sobre a convencionalidade do tratado, a gente consiga dar seguimento e finalizar essa parte, tá bem? Então, já em posse e em mãos do material que eu enviei para vocês na semana passada, a gente vai fazer uma breve leitura sobre esses artigos que se referem à entrada em vigor dos tratados. Como eu disse, né, os artigos que dispõem, que tratam sobre isso na Convenção de Viena, eles são bem claros em relação a isso, né? A gente não tem muito o que discutir ou muito o que apontar sobre esse aspecto. A entrada em vigor dos tratados, ela vem disciplinada no artigo 24 da Convenção de Viena. E esse artigo 24 eu dividi ali para vocês nos 3 parágrafos, né, que abordam, que tratam sobre esse conteúdo. Artigo 24, parágrafo 1º. Um tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou acordadas pelos estados negociadores. O artigo 24, parágrafo 1º, ele trata sobre a regra geral da entrada em vigor dos tratados. Então, qual é a regra geral? Qual é o comum de ocorrer em relação à entrada em vigor dos tratados? Ou o momento da entrada em vigor, ela já vem disciplinada no tratado, o próprio tratado, né, vai dizer quando que ele passa a entrar em vigor, ou os estados negociadores entram em comum acordo e acordam quando que esse tratado entrará em vigor. Então, o 24, parágrafo 1º, ele é a nossa regra geral, com 2 hipóteses que servem como regra geral. A previsão no tratado ou se acordado entre os estados negociadores qual que vai ser a entrada em vigor do referido tratado. Então, mais uma vez, essa é a nossa regra geral. O parágrafo 2º do artigo 24, ele traz a hipótese de que se não vier tratado referido no tratado e também não for acordado entre as partes, ou seja, né, se houver silêncio em relação à entrada em vigor do tratado. Quando então que ele entraria em vigor? O que diz o 24, parágrafo 2º? Na ausência de tal disposição ou acordo, né, ou seja, na ausência de vir já referido no próprio tratado ou na ausência desse acordo entre os estados negociadores, um tratado entra em vigor tão logo o consentimento em obrigar-se pelo tratado seja manifestado por todos os estados negociadores. Então, na ausência de previsão no tratado ou na ausência de acordo entre os estados negociadores, quando que o tratado entra em vigor? O tratado entrará em vigor quando todos os estados negociadores consentirem em obrigar-se pelo tratado. Então, a nossa regra ela passa a ser uma questão de unanimidade no silêncio, né? No silêncio, na não previsão de quando aquele tratado entrará em vigor, a regra da unanimidade, de que todos aqueles estados
negociadores, né, eles devem consentir, né, dar seu consentimento e obrigar-se internacionalmente com aquele tratado, e no momento que todos os estados consentirem e obrigarem-se por esse tratado, a partir de então, né, ele entrará em vigor. Então, é preciso do comprometimento de todos os estados negociadores se houver essa ausência de previsão, tanto no tratado, como também não tiver um acordo entre os estados negociadores. E aí a gente tem mais uma possibilidade, que é o que vem previsto no 24, parágrafo 3º. Quando o consentimento de um estado em obrigar-se por um tratado for manifestado após a sua entrada em vigor, o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que esse estado ele está aderindo a esse tratado, ou seja, essa hipótese prevista no parágrafo 3º é a hipótese de um estado não negociador, é daquele estado que não participa das negociações preliminares e de todo aquele procedimento inicial do tratado. É aquele estado que depois que o tratado já foi elaborado, já foi feito e já está em vigor em relação aos estados negociadores, esse estado resolve aderir a esse tratado. Então, o 24, parágrafo 3º é referente a não um estado negociador, mas um estado que resolve aderir a esse tratado quando esse tratado já está em vigor. Nesse caso, o tratado entrará em vigor em relação a esse estado na data, ou seja, que ele aderir a esse tratado, a não ser que o próprio tratado disponha de uma data diferenciada. Então, quando o Estado adere a um tratado, e ele adere a um tratado quando ele não é um Estado negociador que participa desde o início, é aquele Estado que adere ao tratado depois que o tratado já está em vigor em relação a outros Estados. Quando um Estado adere ao tratado, a entrada em vigor desse tratado é nessa data, ou seja, na data da própria adesão, a não ser, claro, que se o tratado prevê uma data diferenciada em relação à adesão posterior, né, do tratado. Essas são, então, as possibilidades de entrada em vigor dos tratados. Quando o tratado já prevê a data, quando for acordado pelos estados negociadores, pelo consentimento de todos os estados negociadores na ausência de acordo ou na ausência de previsão em tratado, ou quando os estados aderirem a esse tratado na data da adesão, ou quando o tratado dispuser de forma diferenciada. Essas, então, são as hipóteses de entrada em vigor dos tratados. E aí eu acho interessante a gente parar para analisar a entrada em vigor da Convenção de Viena, que ela trouxe uma hipótese de um quórum diferenciado para aferir a data que a Convenção de Viena entraria em vigor. Ou seja, né, a Convenção de Viena, ela própria, né, ela trouxe disposta no tratado um momento que ele passaria a entrar em vigor. A gente encontra isso no artigo 84, parágrafo 1º da Convenção de Viena. 84, parágrafo 1º da Convenção de Viena. Peço que vocês abram lá para que a gente possa fazer a leitura. O que o artigo 84, parágrafo 1º diz? A presente convenção entrará em vigor no 30º dia que se seguir a data do depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão. O que isso significa? Que para a Convenção de Viena entrar em vigor, né, no momento que ela entrou em vigor, ela estabeleceu um quórum mínimo de ratificação dos Estados partes, ou dos Estados membros. Então, a Convenção de Viena, a entrada em vigor, ela veio disciplinada no próprio tratado, ou seja, na própria Convenção, de forma de quórum mínimo, ou seja, um mínimo de ratificação dos Estados membros em relação a essa convenção, para que ela pudesse, então, entrar em vigor. Esse quórum mínimo é de 35 estados. Então, no momento em que 35 estados ratificassem a Convenção de Viena, a 30 dias após isso, então, ela entraria em vigor. Vamos fazer a leitura novamente para ver se ficou bem claro. Artigo 84, parágrafo 1º. A presente convenção,
entrará em vigor no 30º dia que se seguir a data do depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão. Então, mais uma vez, a Convenção de Viena ela estabeleceu um quórum mínimo para a entrada em vigor, que é a adesão ou ratificação de pelo menos 35 estados, né, estados membros. A partir de então, né, ela entraria em vigor. Ficou claro? Vamos dar seguimento então. O segundo ponto que eu elenquei para vocês é o que está disposto no artigo 25 da Convenção de Viena. O que trata o artigo 25 da Convenção de Viena? Trata sobre a aplicação provisória dos tratados. Isso também é uma questão bem tranquila. A aplicação provisória dos tratados é uma aplicação enquanto o tratado não entra em vigor. Ou seja, quando a gente não tem nenhum dos marcos que a gente viu no 24 já alcançados para a entrada em vigor daquele tratado, mas alguns dispositivos, por questões de urgência e necessidade, eles podem ser compreendidos como uma aplicação provisória anterior à própria entrada em vigor do tratado. Então, alguns dispositivos, em razão de urgência, de necessidade, eles podem ter aplicação provisória. E essa aplicação provisória, ela acontece antes da entrada em vigor do tratado, né? Olha lá o que diz. Se o tratado dispuser ou se os estados negociadores assim acordarem, o tratado ou parte dele, e esse ou parte dele justamente se refere a esses dispositivos de urgência, poderá ser aplicado provisoriamente enquanto não entra formalmente em vigor. É uma aplicação provisória enquanto o tratado não entra em vigor. E aí tem uma coisa bem interessante que eu quero que vocês abram na Convenção de Viena e abram bem no início dela. Peguem a Convenção de Viena de vocês, quem ainda não pegou. Isso, e bem no início dela. Considerando que o Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Legislativo número 496 a Convenção de Viena sobre os Direitos do Tratado, com reserva aos artigos 25 e 66. A gente já teve a nossa aula em relação às reservas e, portanto, vocês já sabem o que significa quando um Estado apresenta reservas a um tratado, né? Relembrando, é quando ele deixa de aplicar aquele determinado dispositivo no seu direito interno ou modifica os efeitos daquele dispositivo no direito interno. Isso significa apresentar reservas. E percebam que o Brasil apresentou reserva ao artigo 25 da Convenção de Viena, que é justamente esse artigo que a gente está estudando agora, que se refere à aplicação provisória dos tratados. Então, a questão da aplicação provisória dos tratados, o artigo 25 da Convenção de Viena, ele não tem aplicabilidade no Brasil, porque foi apresentado uma reserva em relação a esse dispositivo da Convenção. Por quê? Porque a gente já estudou que para que o tratado ele tenha efeitos no direito interno, para que ele possa obrigar e criar esses compromissos, né, criar obrigações em relação ao Brasil, é preciso que a gente passe pela ratificação. A ratificação ela não depende somente do consentimento do presidente da República ou a pessoa, né, por ele designada para participar e representar o Brasil no direito internacional. Depende também de uma ação do poder legislativo, que é o poder que tem competência para autorizar a ratificação. Então, a gente já estudou que a ratificação ela precisa de 2 momentos dentro do nosso direito interno. Ela, no primeiro momento, né, é necessária a ação do presidente da República, né, que traz aí, que concorda em relação ao tratado, no primeiro momento, pede autorização para o Poder Legislativo para que esse tratado seja ratificado, e aí então o presidente opta por ratificar ou não esse tratado. Nessa aplicação provisória dos tratados, determinados dispositivos poderiam já ter aplicabilidade, criar compromissos, criar obrigações, antes de passar por essa fase de ratificação no direito interno. Então, essa aplicação provisória que o artigo 25 da Convenção dispõe, seria como se o presidente da República ou aquela pessoa que o representasse o Brasil no direito internacional, no momento da assinatura,
Alguns dispositivos, em razão dessa questão da aplicação provisória, já poderiam valer dentro do nosso direito interno, criando obrigações sem a necessidade já desse procedimento de ratificação no direito interno. Então, o Brasil, quando se deparou com essa questão da aplicabilidade provisória e ao analisar a nossa própria Constituição, né, que demanda a participação do Poder Legislativo para que o tratado surta efeitos, crie obrigações dentro do direito interno, se criou uma incompatibilidade. E em razão dessa compatibilidade, então, o Brasil resolveu apresentar reservas ao artigo 25, né, optando então em proteger, né, em garantir a nossa Constituição Federal no que corresponde aí à questão de competências em relação à questão da ratificação. Então, a aplicação provisória dos tratados, ela não se aplica ao Brasil, justamente porque o Brasil, para que os tratados passem a valer, a criar obrigações e compromissos, é preciso passar pelo momento da ratificação pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, o que não aconteceria na aplicação provisória dos tratados, que alguns dispositivos já poderiam começar a valer, mesmo sem ter terminado ou dado início a todo o procedimento de ratificação, tá? Então, anotem aí no canto desse documento que eu enviei para vocês, que o artigo 25 ele não se aplica no Brasil, porque o Brasil apresentou reserva, e em relação à questão do procedimento de ratificação no direito interno, que na questão da aplicação provisória ele não seria observado, tá bem? Dando seguimento, a gente tem mais um tópico em relação a isso, que é a questão da aplicação dos tratados no tempo e no espaço. A questão de aplicação dos tratados no tempo e no espaço, ela também é bem tranquila, porque esses princípios que eu coloquei aqui para vocês, vocês já estudaram em algumas outras disciplinas, então fica bem mais fácil de compreender, a mesma lógica, o mesmo raciocínio, que é em relação à aplicação no tempo e aplicação no espaço. A aplicação no tempo se refere ao princípio da irretroatividade, ou seja, né, aquele tratado ele passa a criar efeitos a partir do momento que ele entra em vigor para frente. Esse tratado ele não retroage, ele não atinge situações que ocorreram antes da entrada em vigor desse tratado. Então, a aplicação dos tratados em relação ao tempo, ela se baseia no princípio da irretroatividade. Os efeitos do tratado, eles são efeitos futuros, eles passam a valer a partir da entrada em vigor desse tratado, de modo que não retroage, né? Não alcança situações que foram praticadas, situações que ocorreram no passado. E isso a gente encontra no artigo 28 da Convenção de Viena. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado ou seja estabelecida de outra forma, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior, ou a uma simples situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado em relação a essa parte. Então, isso se baseia no princípio da irretroatividade. O tratado ele não retroage e atinge situações passadas, né? Somente para frente, somente para o futuro. Ou seja, né, a gente tem efeitos ex nunc, né? Não retroage para que se atinja situações que já ocorreram no passado. E além disso, a gente tem a aplicação no espaço, que é baseada no princípio territorial e que vem disciplinada no artigo 29 da Convenção de Viena. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de outra forma, um tratado obriga cada uma das partes em relação a todo o seu território. Então, esse princípio abarca o princípio princípio territorial ou espacial, que vale para todo o território daquele estado que se comprometeu com aquele tratado. Tratados e terceiros estados, isso significa que só vai surtir efeitos de obrigações em relação ao tratado, em relação aos estados que fazem parte daquele tratado, e não aos estados, né, que não aderiram, que não assinaram e que não fazem parte desse tratado. Olha lá o que eu coloquei para vocês. Em regra, e essa regra que eu coloco no início, ela vale não só para o direito internacional, mas principalmente em direito civil, né? Lá na questão dos contratos, por exemplo,
um compromisso não pode afetar terceiros. Esse fundamento também se aplica ao direito internacional. Os tratados somente produzem efeitos para as partes que manifestaram o seu consentimento em estar vinculadas ao compromisso internacional, sem atingir terceiros. Então, aquele tratado ele só vai regulamentar as relações, as obrigações e os compromissos entre os estados que assinaram, que ratificaram ou que aderiram àquele tratado. Os demais estados que não fazem parte daquele tratado, eles não podem ser afetados. Tem uma doutrina majoritária que vem ganhando cada vez mais força e espaço, que ela se refere que um estado que não faça parte de um tratado, ele não pode denunciar outros estados que fazem parte do tratado e que não estão cumprindo esse tratado. Né? Por exemplo, a gente tem aí um tratado que envolve Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. E digamos que o Brasil esteja descumprindo esse tratado. O Uruguai, um estado que não faz parte desse tratado, ele não pode exigir que o Brasil siga o tratado ou que o Brasil cumpra o tratado. Ou seja, né, o Uruguai não pode denunciar o Brasil pelo não cumprimento do tratado, porque o Uruguai não assinou e não faz parte desse tratado. É obrigação e direito dos demais estados que fazem parte do tratado cobrar que o Brasil siga aquele tratado ou que se responsabilize internacionalmente pelo descumprimento. Mas estados que não fazem parte do tratado não podem exigir que estados que façam parte e que descumpram esse tratado seja responsabilizado, né, seja penalizado de alguma forma. Esses estados eles ficam completamente fora das obrigações, dos compromissos e inclusive para se exigir que estados sigam aquele tratado. Então, os tratados eles não atingem terceiros nem no momento de relação de compromisso, de obrigações, nem podendo exigir que os estados que façam parte do tratado cumpram o tratado em direito internacional. Tá bem? E por fim, eu coloquei uma questão só a título de conhecimento, por enquanto, do controle de efetividade dos tratados. Porque eu vou encaminhar ainda para vocês um livro que trata sobre a questão da jurisdição e de questão de soberania dos estados e de como eles podem ser responsabilizados no direito internacional. Então, isso é um conteúdo que eu vou deixar à parte por enquanto. Eu só coloquei aqui 2 exemplos, que é como que os países eles podem ser fiscalizados ou quais são as possibilidades, os instrumentos, né, para saber se os estados estão cumprindo as obrigações, as cláusulas previstas no tratado. E eu coloquei ali para vocês 2 instrumentos de controle que são os mais utilizados, né, na questão de fiscalização, que são as questões do relatório e das inspeções. O que são os relatórios? Os relatórios são documentos, né, que o próprio Estado cria, demonstrando mecanismos ou instrumentos que o próprio país está criando para conseguir cumprir aquele tratado, né, para conseguir comprovar de alguma forma que aquilo que aquele tratado prevê está sendo cumprido no direito interno daquele Estado. Isso geralmente acontece em questões ambientais, quando o Brasil e outros estados se comprometem com algumas questões ambientais, né? Por exemplo, no protocolo de Kyoto, o Brasil ele pode criar e ele cria relatórios apontando, né, programas, políticas públicas, políticas particulares de empresa que estão sendo criadas em prol daquele tratado, né, em prol daquelas obrigações e daqueles compromissos que foram firmados pelo Brasil em relação ao conteúdo do tratado. Então, se cria relatórios, né, como se fosse um resumão do que estamos fazendo para conseguir alcançar os objetivos do tratado. E também tem as inspeções, né, as inspeções é quando instituições ou órgãos de fiscalização, né, vão até o país para fiscalizar, né, pessoalmente, então, a questão do cumprimento dos tratados. Eu coloquei ali o exemplo, né, que é a questão do processo de desarmamento internacional, onde a ONU cria
um grupo especializado de pessoas, e essas pessoas são enviadas a países que assumiram esse tratado e esse compromisso, né? E esse grupo de pessoas, então, vai fiscalizar para ver se efetivamente os países estão criando programas e propostas que visam cumprir o desarmamento internacional. E por fim, eu coloquei uma observação ali no final sobre a questão das inspeções, que é claro que esse grupo que é criado por essa organização ou pela ONU, como é o exemplo que eu coloquei para vocês, não pode invadir os estados, né? Não pode invadir os outros países. Por isso que para que as inspeções possam ocorrer, é preciso primeiro que o país aceite em receber esses grupos de fiscalização, né? É preciso um acordo do estado que vai ser fiscalizado, que esse grupo venha, né, averiguar a situação dentro do país. Os estados, até em questão da própria soberania territorial, né, eles não podem ser invadidos por esses grupos sob o fundamento aí de fiscalização. Não, né? É preciso uma autorização do país para que essas pessoas possam entrar e fiscalizar. Tá bem? Então, essa é a nossa primeira aula, a nossa primeira parte da aula de hoje, né? Que é retomando, então, o que foi passado na semana passada para vocês. Como eu disse, não tem muita problemática, né? Não é muito difícil de compreender esse conteúdo. Eu acho que ele é bastante claro, né, nos dispositivos que a própria Convenção de Viena nos traz. Qualquer dúvida, é claro, né, pessoal? Eu estou sempre à disposição de vocês, sempre no aguardo aí para que a gente possa conversar e tirar qualquer dúvida que fique tanto no conteúdo escrito como também, né, nas nossas videoaulas. Do próximo vídeo, né, na nossa próxima aula, a gente vai começar um conteúdo novo que se chama Inconstitucionalidade do Tratado. Então, a gente encerra por enquanto esse conteúdo e no próximo vídeo a gente passa a um conteúdo novo. Espero todos e todas no nosso próximo vídeo. Até lá!